O exemplo 6, que eu vou passar para vocês aqui, é um exemplo de cargas combinadas novamente, tá? É o último exemplo que eu faço com vocês para fixar esse conteúdo. E depois eu vou sugerir que vocês analisem exemplos resolvidos nos livros ou façam outros exemplos para fixar ainda mais todo esse conteúdo, tá? E esse exemplo 6, então, de cargas combinadas, ele é esse aqui, ó. Eu tenho uma viga, eu vou riscar aqui eu tenho essa viga aqui, tá? Nessa viga é aplicada uma força F, então aqui, ó, localizada a 152,5 milímetros da estrutura principal, da base principal, tá? E é aplicado uma força pequena, 224,1 Newton. 240 quilogramas, mais ou menos, né? Força. É realizado 2 cordões de solda para fazer a união. Esse cordão que vocês enxergam em vermelho aqui na frente, e mais um cordãozinho lá atrás, então, ó, lá atrás tem outro cordão de solda, né? Que tem também, então, as mesmas dimensões. Esses cordões de solda estão distanciados a uma distância de 25 milímetros, um do outro, tá? E a altura desse cordão de solda é de 50 milímetros. 50 milímetros. O cordão de solda, ele tem uma dimensão H de 9,53 milímetros. Ou seja, tá? Essa dimensão aqui, então, H é 9,53, e dela vai ter lá a altura de garganta. Então, se nós olharmos no plano, são 2 cordões de solda. São 2 cordões de solda, olhando no formato de uma linha, né? São 2 cordões de solda com 50 milímetros de altura. E a dimensão D aqui, a D que vai ser usado lá nas fórmulas, é 50 milímetros. E o material do cordão de solda, eu acho que é um eletrodo E60, né? Se não estou enganado. E esse eletrodo aqui, então, ele tem uma tensão de escoamento de 345 e uma tensão SUT de 427 megapascal. Se não estou enganado, acho que é o eletrodo E60, essas resistências aí, tá? E aí, pessoal, pede para calcular o coeficiente de segurança dessa solda. Qual é o coeficiente de segurança? Usando a teoria de von Mises. Von Mises. Então, isso é carga estática, né? Essa carga que está aplicada aqui é um carregamento estático, não é dinâmico. E aí, então, temos que fazer, então, o respectivo cálculo desse coeficiente de segurança. Coeficiente de segurança de von Mises. Bom, é um exemplo também típico, semelhante àquele que nós já desenvolvemos anteriormente. Para resolver esse problema, então, nós temos que usar aquele procedimento que eu passei na aula passada para vocês. Nós temos que calcular as tensões cisalhantes que tem no cordão de solda, as tensões de flexão que porventura possam ter, as tensões de torção que porventura possam ter. E aí, então, calcular a tensão equivalente de von Mises, né, a tensão equivalente de a tensão resultante cisalhante do sistema, e depois aplicar o von Mises e calcular o coeficiente de segurança. Então, as etapas que eu tenho que realizar são essas aqui, ó. Em primeiro lugar, temos que determinar as tensões no cordão de solda. E a gente sabe que podem existir, num cordão de solda, 3 tipos de tensão. O cisalhamento primário, que é devido ao cisalhamento puro, a tensão de cisalhamento secundário, que é devido à torção, e a tensão normal devido à flexão. Então, o primeiro item aqui que eu tenho é a tensão de cisalhamento primário. E ela pode ser calculada por essa expressão aqui.
Então, o tal linha, o linha aqui, né, ele se refere, então, à tensão primária, que é o cisalhamento puro, é igual a V sobre A, onde V é o esforço cortante. Como nós temos uma carga aplicada, deixa eu anotar aqui, como nós temos uma carga aqui F, como nós temos uma carga F aplicada aqui, certo? A gente sabe que no cordão de solda vai aparecer um esforço cortante, uma reação de apoio, V igual a F. Então, esse V é o esforço cisalhante, que vale, o valor dele, que eu estou colocando aqui, é 2.224 newton. O F é 2.224,1 newton, tá? Então, eu tenho aí, então, esse valor F. Então, o V, que é o esforço cortante, vai ser 2.224,1 newton, tá? E aí, então, usando a expressão do cisalhamento primário, né, nós podemos calcular, então, que o cisalhamento primário é o 2.224,1 newton dividido pela área do cordão de solda. Pela área do cordão de solda. Mas qual é essa área do cordão de solda? Tá? No caso aqui, ó, eu tenho, se nós olharmos aqui, ó, essa aqui é uma tabelinha de torção, mas ela dá aqui, ó, a área de garganta do cordão de solda. Então, para um cordãozinho de solda com 2 cordões e uma altura D, tá? Uma altura D, a área de garganta desses 2 cordões de solda é 1.414 H vezes D. Então, vamos voltar aqui. A nossa área, ela vai ser igual a 1.414 vezes H vezes a altura D do cordão de solda. Essa é a altura D, 50 milímetros. Então, ó, se nós fizermos o cálculo, tá, vai nos dar isso aqui, ó. Tal primário é igual a 224,1 newton dividido por área. 1,414 vezes a altura H, a altura de garganta. A altura de garganta do cordão de solda, não, desculpe, não é a garganta, é a altura H só. A altura do cordão de solda H. O H do cordão de solda é 0,00953 metros, 9,53 milímetros. E a altura do cordão de solda é D, 50 milímetros, 0,050 metros. Então, se nós fizermos esse cálculo aqui, a tensão desse cisalhamento primário, ela vai dar este valor aqui, ó. 3,3 megapascal aproximadamente. Tá ok? 3,3 megapascal aproximadamente. E aí, então, podemos utilizar ela. Isso, 3,3 megapascal. Fechou. Então, essa é a tensão desse cisalhamento primário. Na sequência do método, vocês têm o seguinte, é o item B. É o item B. Tensão de cisalhamento devido à torção. Então, vocês vão avaliar e verificar se há torção no cordão de solda. Tá? No caso, se houver tensão no cordão de solda, devido à torção, essa tensão, que é o cisalhamento devido à torção, que é o tal 2 linhas,
é igual ao torque vezes o raio vezes o J. Tá? O torque é torque, o J é calculado a partir do JU. O JU está nessa tabelinha aqui do lado, e o J, então, né, é calculado a partir do JU. Só que se nós olharmos esse cordão de solda, essa força F, ela não causa nenhum momento torsor no cordão de solda. Por quê? Ela está agindo aqui, pessoal, no centro da peça. A peça tem um centro, então, essa força, ela está agindo no centro do cordão de solda. E aí, então, ela não provoca nenhuma torção. Agora, se por um acaso, por exemplo, a força estivesse acontecendo nessa bordinha da peça, da bordinha até o centro da peça, existe 11 milímetros, 12 milímetros. E aí, então, essa força vezes os 12 milímetros provocaria um momento que iria torcer o cordão de solda. Mas, no nosso caso, então, como ela está exatamente aplicada no centro da peça, não tem torção. Tá? Tem que cuidar muito bem isso. Tá? Então, neste problema, pessoal, nesse problema, não há torção. Fechou? Então, só para caracterizar, se tivesse, era o momento de calcular a torção. Não tem torção, então. Bom, se tivesse torção, nós teríamos que calcular a tensão resultante de cisalhamento entre as duas tensões cisalhantes, o tal linha e o tal duas linhas. E aí, então, seria necessário calcular uma soma vetorial do tal linha e tal duas linhas. Ok? Mas nesse nosso problema, como isso aqui é zero, a nossa tensão de cisalhamento resultante, então, a tensão de cisalhamento resultante ela é igual ao próprio tal linha. Fechou? Agora, se tivesse tal duas linhas, né, teríamos que calcular a tensão resultante disso. Tá? Ok? Nesse nosso caso, não tem. Então, deixamos assim essa expressão aí. Bom, item B. Tensão normal devido à flexão. Nos problemas de solda, pode haver flexão. E aí, então, eu preciso calcular essa tensão de resistência à flexão. Tá? Então, o que acontece? Se nós olharmos aqui, ó, a força F, ela está aplicada a uma distância A do cordão de solda. Então, essa força vai tracionar as fibras superiores do cordão de solda e vai comprimir as fibras inferiores do cordão de solda. Vai ter aquela distribuição do momento fletor. Então, sempre que as fibras do cordão de solda são, em alguma parte delas é tracionada e outra parte é comprimida, quer dizer que o cordão de solda está sujeito à flexão. A máxima intensidade de momento fletor vai ocorrer nessa fibra superior ou na fibra inferior. Aqui vão ocorrer os picos maiores de tensão de flexão. Para calcular a tensão de flexão, nós usamos essa expressão aqui. Momento vezes C sobre o I. Onde o C é a distância que eu quero calcular da linha neutra, o C representa a distância que eu quero calcular a tensão,
Por exemplo, pode ser essa distância aqui. Se eu quisesse calcular a tensão nessa posição aqui, ó, o C seria a distância da fibra neutra até essa posição, tá? No nosso caso, o C é o próprio D sobre 2, a altura do cordão de solda sobre 2, tá? O I é o momento de inércia. E o I, ele vale isso aqui, ó, 0,707 H vezes o IU. E o IU é o momento de inércia, admitindo o cordão de solda como uma linha. No nosso caso, aqui está o cordão de solda, e esse valor aqui, ó, é o valor do IU. Esse nosso IU, ele vale pela expressão D ao cubo dividido por 6. Onde que D, então, o D é a altura do cordão de solda. É esse valor aqui, ó, 50 milímetros. Essa altura do cordão de solda. E a configuração são 2 cordões em paralelo. Tá? Então, assim, né, vamos ter que calcular o IU. No nosso caso aqui, ó, o IU, ele vai ser igual a 0,05 metro, que é 50 milímetros, elevado ao cubo, dividido por 6. Esse valor do IU em metro cúbico, ele vai dar isso aqui. Calculando ele, esse vai ser o valor do IU. Com esse valor do IU, eu posso calcular, então, o I. Que no nosso caso, então, ó, o I, ele vai ser igual a 0,707 vezes o H. 0,00953 metro e vezes o IU, que nós calculamos antes. 0,00028 33 metro cúbico, que vai nos dar um valor de I de 1 metro na 4. Então, esse é o valor do I. Agora, eu posso calcular a tensão. Qual é a tensão, então, nesse ponto aqui do cordão de solda? Ó? Ou nesse, qual que é a tensão sigma devido à flexão nesse ponto? Essa tensão, então, vai ser o quê? Sigma vai ser igual. Ah, faltou o momento. O que é o momento aqui? Ó? O momento vai ser a força vezes o valor de A. No nosso caso, o momento, então, vai ser a força 2.224,11 newton, que é a força, vezes a distância A, que vale 0,1525 metros. Isso aqui, então, é 152,5 milímetros. 152,5 milímetros. Vezes o C. O C é da linha neutra, o C é 25 milímetros. Então, eu vou colocar que o nosso C vale 0,025 metros e vou dividir tudo isso por o I. Metro na 4. Então,
esse resultado aqui vai nos dar que o sigma vai ser 60,40 megapascal. Tá? Então, essa é a tensão que vai estar aplicada neste ponto aqui, ó, do cordão de solda. 60,40 megapascal. Então, pessoal, vejam que a tensão de cisalhamento primário foi 3,3 megapascal. Geralmente, a intensidade da tensão cisalhante é pequena, mas a tensão de flexão é grande. Se tivesse torção, a tensão de torção também seria grande. Geralmente, os efeitos da flexão e da torção, eles são muito maiores do que o efeito do cisalhamento puro. E aí, então, vem o seguinte, ó. Tendo a tensão resultante e conhecendo, então, o sigma, nós podemos calcular, então, a tensão resultante. A tensão de cisalhamento equivalente entre o tal resultante e o sigma, pela sugestão do Juvenal, é considerar o procedimento convencional adotado por Juvenal, que está lá na página 345 do livro dele, é considerar uma tensão de corte equivalente, que ocorre no plano de garganta do cordão de solda. Tá? Então, eu tenho o quê? Eu tenho os cordões de solda. Vou desenhar aqui um cordão de solda. Aqui está um cordão de solda, aqui está o outro cordão de solda. Então, eu tenho, nesse cordão de solda, uma tensão sigma, vou pegar só um ponto. Eu tenho uma tensão sigma que está aplicado aqui, e tenho uma tensão bem pequena, que é o tal linha, que está aplicada aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e calcular uma tensão resultante entre os dois. Ó, se eu pegar aqui os dois vetores de tensão, eu vou ter uma tensão aqui, ó, que eu vou chamar ela de tensão resultante. É a tensão equivalente, então, né? Essa tensão aqui, ó, é essa tensão de cisalhamento equivalente. E essa tensão de equivalente, se vocês olharem, a tensão de cisalhamento primário, ela está ocorrendo no plano do quadro, no plano da solda, e a tensão sigma está saindo do plano da solda. Então, para nós calcularmos essa tensão resultante, tá, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó, o tal resultante é igual a raiz quadrada do tal linha, ou melhor, do tal resultante elevado ao quadrado mais a tensão sigma ao quadrado. No nosso problema, como não há o tal duas linhas, que é a torção, esse valor aí, então, fica o tal resultante é igual ao próprio tal linha, devido ao cisalhamento. Então, isso aqui fica raiz quadrada de 3,3 ao quadrado, já vou colocar a unidade em megapascal no final aqui, megapascal, mais 60,49 ao quadrado. Fazendo esse cálculo aí, vamos a fazer aqui, raiz quadrada, opa, aqui,
raiz quadrada de, abre parênteses, 3,3 elevado ao quadrado, mais 60,49 elevado ao quadrado. Fecha parênteses, igual. 60,57. Então, esse tal aqui, ó, é aproximadamente, então, 60,57 megapascal. Achei, então, a tensão equivalente dada pelo Juvenal, 60,57. Agora, com essa tensão, nós vamos calcular o coeficiente de segurança de von Mises. Ele é dado por essa expressão aqui, onde o sigma 1 e o sigma 2 são calculados por essa expressão aqui. Mas agora, com essa colocação do Juvenal, nós estamos admitindo, a partir da colocação do Juvenal, nós estamos admitindo agora que o cordão de solda, se nós pegarmos um elemento infinitesimal do cordão de solda, nós estamos admitindo que na garganta do cordão de solda só tem tensão cisalhante. Essas colocações que o Juvenal fez foram para simplificar esse resultado. Então, se eu tenho somente tensão de cisalhamento, né, essas foram as colocações dele, a gente sabe que o sigma 1 vai ser igual ao próprio tal, e o sigma 2 vai ser igual ao menos tal. Por quê? Porque tudo isso aqui fica zero. Isso aqui fica zero, isso aqui também fica zero. Só vou ter isso aqui, ó. Tirando a raiz quadrada de C, tal xy ao quadrado, tá? Vai dar essas expressões aqui, ó. E aí, então, eu posso calcular o coeficiente de segurança por von Mises. Ou então, colocando esses valores aqui, ó, o sigma 1, colocando aqui, aqui e deu. Colocando esse menos tal, colocando aqui e aqui, chegamos nessa expressão aqui, ó. O N é 0,537 do SY sobre tal. Ou seja, usando von Mises, 0,577 vezes a tensão de escoamento, que é 345, dividido pelo tal, que deu 60,57, resulta, então, que o nosso coeficiente de segurança deste cordão de solda é 0,577 dividido por 60,57. 3,28. N igual a 3,28. Então, esse nosso cordão de solda, ele tem um coeficiente de segurança por von Mises de 3,28. Tá, pessoal? 3,28. Que é um bom coeficiente de segurança para um cordão de solda. Mas ali, pessoal, não esqueçam que o momento fletor é uma força pequena, vejam bem, em primeiro lugar, é uma força de 250 quilos, colocando em quilograma força, né? E a distância ali é de 152 milímetros. Praticamente, pegue uma régua aí de 15 centímetros e aplicar 250 quilos nessa réguinha nessa distância de 15 centímetros, mais ou menos. Então, tudo é pequeno, mas deu um coeficiente de segurança grande. Mas os efeitos, quando eu tenho flexão e torção, quando as distâncias são razoavelmente maiores e as cargas um pouco maiores, o coeficiente de segurança cai bastante, tá? Vai chegar aí próximo dos valores de 1. Então, a gente precisa desenvolver sempre esse método para poder
calcular o coeficiente de segurança quando nós temos cargas combinadas. Se não estou enganado, esse exemplo